Graça e paz, meus amados, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para gravar um vídeo especial ao Dia das Mães, hoje comemorado em todo o Brasil. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, até porque vocês são maioria aqui no nosso canal e têm nos ajudado de forma incomparável. Com base nisso, eu quero gravar um vídeo falando acerca da história da mãe, desde a antiguidade até os nossos dias presentes. Falar um pouco sobre esse afeto, sobre esse amor materno. Então, mãe que me assiste nesse momento, fica comigo porque esse vídeo é especialmente para você. Vem comigo! Minha querida mãe que me assiste nesse momento. Como eu falei na introdução, esse vídeo é para você. A priori, falando agora sobre filosofia, um dos filósofos a qual destaco para você, Jacques Rousseau, ele leva o nome ou leva o título daquele que fomentou, que incentivou a maternidade. No período do século XVIII, ele foi um grande incentivador disto. Então é atribuído a ele esse incentivo, esse início dessa popularização sobre o amor materno. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que bem antes de Rousseau, até 800, 900 anos, a Bíblia Sagrada já incentiva a mãe a ter um filho, a ter 2 filhos. O ato de ser mãe é algo magnífico na Bíblia Sagrada. É tanto que uma mulher, quando não podia ter filho, ela ficava triste, ficava desolada. Um exemplo a se destacar aqui é Ana. Como você sabe, quando você começa a ler Samuel, você vê o sofrimento dela, a aflição por não ter um filho. Então ela suplica, pede a Deus e Deus lhe dá a Samuel, como todos nós sabemos. Então você vê a importância de se ter um filho no Antigo Testamento. Mas quando falamos de mãe também, no Antigo Testamento eu não poderia deixar de destacar aqui a mãe de Moisés, Joquebede, uma mãe de fé e de estratégia. Porque veja comigo, o contexto a qual estava inserido ela não daria para continuar com seu filho. Então ela toma uma ousadia incomparável, que só uma mãe pode ter. Pega o seu filho e coloca no Rio Nilo, como você sabe, num cestinho, na esperança, na expectativa e na fé de que alguém iria pegar o seu filho para criar. Isso é ter confiança em Deus. Uma mãe deve ter plena confiança de que Deus tem o melhor para o seu filho. Então ela coloca aquele menino e, como nós sabemos, a filha de Faraó pega para o criar. Veja que coisa interessante. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Cristo vindo em uma multidão alegre, feliz, e outra multidão vai saindo de uma cidade, de uma senhora que está triste, desolada. Por quê? O seu marido já tinha morrido, ela já era viúva, e o seu filho agora estava morto, seu único filho. E Jesus traz alegria para aquela senhora, ressuscitando o seu filho. Então é um Deus que cuida das mães desde o Antigo até o Novo. Quando chegamos na nossa contemporaneidade, nós vemos uma coisa interessante, que muitas mulheres não querem ser mãe, que muitas mulheres já deixaram de lado essa fundamental importância que é ter um filho. Mas graças a Deus que ainda há uma remanescente que acredita nos propósitos divinos, que crê na palavra de Deus e que sabe que filho é bênção. Que sabe que Deus colocou no mundo você para cuidar de um dos maiores projetos, ou se não o maior projeto da humanidade, que é o ser humano. É a partir de você, mãe, que vem os primeiros ensinamentos. É a partir de você que seu filho começa a conhecer o mundo, conhecer a vida. É a partir de você que ele vai saber o que é a verdade e os caminhos a quais ele deve percorrer e aqueles que ele não deve percorrer. Por mais, mãe, que muitas lágrimas tenham rolado do seu rosto, ainda esteja rolando, porque filho às vezes dá muito trabalho, eu dei trabalho também. Mas escute uma coisa, guarde bem isso no seu coração. A caminhada pode ser turbulenta, mas o final é glorioso, porque Cristo está com você. Então, não desista de ser mãe, não desista do sonho que você tem de ter um filho, não desista, porque Deus te deu esse sonho. Deus te deu esta oportunidade de você gerar e ter filho. Então, não abra mão disso.
não abra mão do projeto original de Deus. Todas essas mães que eu citei aqui foi um exemplo para você. Ana foi um exemplo de persistência e de fé. Joquebede foi um exemplo de persistência, de fé, coragem e ousadia. Não desistiu do seu filho. E a mãe de Jesus? O que dizer dela? Em meio àquele todo o contexto, que se descobrisse da gravidez, todo aquele ritual judaico, o que seria dela? O que seria de José? Quando o menino nasce, está acontecendo um censo e o rei determina que mate as crianças. Então ela pega e foge para o Egito para salvar a vida do Messias. Veja que coisa interessante. Mãe é aquela que dá a vida pelo seu filho. Deixa eu lhe falar uma coisa. E aqui parabenizar a priori a você que é mãe e pai ao mesmo tempo. Você que sai todos os dias para levar o seu filho para o colégio, para trabalhar, para colocar o melhor dentro de casa para ele. Parabéns, porque você não desistiu do seu filho. Deus tem visto a sua luta e tem visto a sua súplica diariamente. E tenha certeza que Ele tem cuidado e continuará a cuidar de você, porque Ele sabe que você está fazendo aquilo que Ele colocou para você fazer. Então eduque. O sábio diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer ele não venha se desviar dos caminhos do Senhor. Então, ensine o seu filho quem é o verdadeiro Deus. Ensine a ele o caminho que ele deve andar. Não desista dele por mais que o mundo tenha desistido, por mais que a sociedade não acredite mais nele. Você é mãe. Não desista, porque Deus também não desiste. Eu concluo esse vídeo rápido aqui com um poema para você. Escute bem. Ensinará a voar, mas não voarão o seu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão o seu sonho. Ensinará a viver, mas não viverão a sua vida. Ensinará a cantar, mas não cantarão a sua canção. Ensinará a pensar, mas não pensarão como você. Porém, saberá que cada vez que voarem, sonharem, viverem e cantarem e pensarem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Que Deus te abençoe, mãe, e parabéns pelo seu dia.